a sua porta de entrada no mercado financeiro, onde você ganha dinheiro com mais facilidade. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você por que eu não faço operações de curtíssimo prazo no mercado financeiro. Mas antes de mostrar e falar para você por que eu não faço as operações de curtíssimo prazo no mercado financeiro, eu preciso falar para você como que são essas operações de curto prazo, quais são as modalidades dentro do curto prazo, quais são as mais seguras, as menos seguras, como você trabalha em cada uma delas, né? Dentro do curto prazo, em que você compra um ativo hoje e vende esse ativo para daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas, inclusive ativos em que você compra agora e vende para daqui a algumas horas ou até mesmo em questão de minutos, é tudo uma modalidade no mercado financeiro que é de curtíssimo prazo, né? Sendo que nessas operações de curto prazo nós temos swing trade, position trade e day trade, inclusive o scalper, né? Cada uma dessas operações de curto prazo faz parte de um grande grupo de modalidades no mercado financeiro que são para traders e investidores que trabalham basicamente com gráfico, né? É com gráfico que você consegue identificar quando comprar e quando vender qualquer ativo no mercado, seja em ações no mercado brasileiro, em criptomoedas, seja no mercado de pares de moedas, inclusive no mercado americano. Então o gráfico diz tudo isso para você, né? E se você não sabe quando comprar ou quando vender um ativo, dá uma olhadinha no gráfico. E se você não sabe exatamente o exato preço em que você deve comprar ou vender, não faça nada, primeiro você estuda e depois você opera. Antes de entrar em qualquer trade, antes de iniciar qualquer operação na bolsa, você precisa ter 3 perguntas respondidas. Qual é o preço da minha entrada naquela ação ou ponto, dependendo do mercado que você estiver operando? Qual é o alvo da minha operação, né? Ou vai ser através do Fibonacci, vamos traçar o alvo da nossa operação, o alvo de ganho através do Fibonacci. Inclusive tem playlist com técnicas com Fibonacci aqui no canal, então dá uma olhadinha, dá uma estudada mais a fundo como traçar alvos com Fibonacci. E, inclusive, você pode traçar alvos também através de suportes e resistências no gráfico. Ou seja, existem várias técnicas para que você possa operar com maestria para você ter lucro no mercado financeiro. E, inclusive, você não deve entrar em nenhuma operação se você não tem o stop programado na sua operação. Se você não sabe também qual é o stop da sua operação, esquece, não faça nada agora. Primeiro você vai estudar quando comprar, quando vender e o stop da sua operação. Depois que você tem essas 3 perguntas respondidas, aí sim você pode dar início à sua operação no mercado. E essas 3 perguntas têm que ser respondidas para essas operações de curto prazo no mercado, né? Para quem faz scalper, que é aquelas operações ali em que você compra um ativo agora, pode ser mini contrato, mini dólar, pares de moedas, compra aquele ativo já para vender nos próximos minutos ou até mesmo segundos e super alavancado nesses ativos, né? Às vezes você está operando ali com pouco dinheiro real na sua conta, colocou 100, 200 reais e quer operar contratos de 10 mil, 15, 20, 25, 30 mil até mais do que isso, né? Isso daí é uma modalidade, uma das modalidades mais difíceis para serem operadas no mercado. Existe também o day trader, em que você compra um ativo agora para vender no mesmo dia, para você encerrar a operação no mesmo dia, né? Isso também é uma outra modalidade dentro da própria modalidade de curto prazo na bolsa. E a próxima modalidade é o swing trade, que é o que nós trabalhamos aqui no canal, né? Exclusivamente para operações de alta rentabilidade com o swing trade, em que eu compro um ativo hoje, eu entro em uma operação agora e vendo esse ativo ou encerro a operação dentro de alguns dias ou daqui a algumas semanas. E com isso você tem alta rentabilidade, né? Por que você tem alta rentabilidade? Porque você trabalha com tempos gráficos muito maiores. Inclusive tem um position trade, que é um pouco acima do swing trade e abaixo do buy and hold em projeção de tempo. Buy and hold você trabalha com a premissa de receber dividendos e valorização do ativo para daqui a alguns anos. Position trade, no máximo 1, 2 anos posicionado nessa operação. Já o swing trade você pode passar aí até 3 meses mais ou menos dentro de uma mesma operação. Passou disso, já começa aí um position trade, que você tem que analisar algumas outras técnicas. Mas até o swing trade você trabalha somente com o gráfico do ativo, né? Você trabalha somente com o gráfico da ação. Ou você entra comprado ou você entra vendido. Então você consegue ganhar dinheiro aí com a variação do preço, tanto para alta quanto para baixa. Se a ação, seu ativo que você estiver operando está subindo, você vai operar comprado, opera a favor dessa tendência.
E se o ativo estiver caindo, você opera vendido, você opera a favor dessa tendência. Então, no curto prazo, o segredo do curto prazo é você operar a favor da tendência. Por que isso? Porque você opera com a probabilidade ao seu favor. Se o preço da ação estiver subindo, se o preço do ativo estiver subindo, a probabilidade é que aquele preço continue subindo até que haja um padrão no gráfico em que haverá uma reversão de tendência. Isso Dow dizia em que a tendência do ativo continua até que haja um padrão de reversão. O preço do ativo não reverte do nada, não é no gráfico diário, no gráfico de 15 minutos que você vai identificar com um único candle que o preço do ativo vai reverter. No máximo uma breve correção, mas não uma reversão de tendência. Isso é extremamente raro acontecer. Então você tem que trabalhar com a probabilidade. No curto prazo, a probabilidade está ao seu favor no trade quando você opera a favor dessa tendência. No swing trade, os principais tempos gráficos para você estar operando: tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, e o menor tempo gráfico para você operar essa modalidade é o tempo gráfico de 60 minutos. Com o tempo gráfico de 60 minutos, você consegue um ajuste fino, uma entrada um pouco mais precisa no preço da ação. Principalmente quando você viu que o preço do ativo deu aquela disparada para alta no gráfico diário e você perdeu aquela entrada através de um pullback, vamos dizer assim, e você consegue lá no gráfico de 60 minutos verificar uma pequena correção em que você consegue entrar na operação, inclusive trabalhando até com stop menor. Já o day trader e o scalper, eles trabalham com tempos gráficos muito menores. Vale ressaltar aqui que para quem opera day trade e scalper, que são aquelas operações em segundos, é como se fosse a Fórmula 1 do mercado financeiro. Se você está iniciando no mercado, você não deve operar essas modalidades. Primeiro aprende com o mais fácil, ganha dinheiro com o mais fácil, você parte com o mais difícil. Qual é o mais fácil dentro dessas modalidades? Swing trade. Por quê? Porque você trabalha com tempos gráficos maiores, então a volatilidade representada nesses tempos gráficos é muito menor. E com isso você consegue ter muito mais clareza na hora de entrar e sair de uma operação. E se deve entrar nessa operação ou não. Já para operações de day trade, em que você entra em gráficos de 1 minuto, você analisa gráficos de 2 minutos, gráficos de 5 minutos, 15 minutos, até mesmo gráficos de 15 minutos, são gráficos muito mais voláteis. Você verifica que há muito mais de movimento, muito mais padrões a serem formados que no gráfico diário, no gráfico semanal, no gráfico de 60 minutos. Então, quando você trabalha com esses tempos gráficos menores, a chance de você ficar confuso e até mesmo ficar ansioso com toda aquela volatilidade é muito alta. Com isso, você tem muito mais chances de errar, ter uma leitura errática daquela operação, inclusive da tendência do preço do ativo. Inclusive, o que acontece muito com esse tipo de operação é quando o preço do ativo dá aquela disparada para alta ou para baixa e você se sente como se tivesse perdido a oportunidade e acaba entrando atrasado no trade. E quando você entra atrasado em um tempo gráfico muito menor, o seu stop é muito maior. E com isso, o seu risco é muito maior e um risco desnecessário. Já quando você trabalha com tempo gráfico maior, para um padrão a ser formado, ele demora um pouco mais. E quando esse padrão demora um pouco mais a ser formado, você tem muito mais tempo para analisar se vale a pena ou não entrar naquela operação. Você consegue diversificar, ou seja, operar vários ativos ao mesmo tempo. Por quê? Porque a chance de você perder uma entrada naquela operação é mais difícil. Então, quando você principalmente trabalha com tempo gráfico semanal, você precisa, em um único candle semanal, de 5 candles no gráfico diário. Então, ou seja, precisa de 5 dias para formar o início de um padrão. Então, o pullback para ser formado, ele precisa de muito mais candles. Então, quando você precisa de muito mais candles em tempos gráficos maiores, você tem muito mais tempo para analisar, para entrar na operação, para agendar a compra e a venda, e com isso você não precisa passar o dia inteiro analisando o gráfico. Agora, quando você trabalha com tempos gráficos menores, tem essas ressalvas. Você precisa passar mais tempo esperando aquele um ou no máximo 2 ativos para ver se tem um ponto de entrada ou um ponto de saída. Estou dizendo aqui que o day trader, o scalper não dá dinheiro? Dá dinheiro, mas são operações mais arriscadas. Quem opera, eu já operei por muito tempo nessa modalidade, então sei do que eu estou falando e eu sei do que eu passei. Então é a minha experiência gratuita aqui para você. Quer operar esse tipo de ativo? Ok, mas primeiro aprenda o mais fácil. O mais fácil é o swing trade. Se você não ganha dinheiro com o mais fácil, dificilmente com o mais difícil você vai ganhar. É raro isso acontecer. É 100% das vezes que uma pessoa não vai ganhar dinheiro no day trade? Não, mas a probabilidade é que não ganhe se você estiver iniciando agora no mercado. Isso pode doer um pouco para você que está iniciando e achou que o day trade
era a sua porta de entrada no mercado financeiro. A sua porta de entrada no mercado financeiro é onde você ganha dinheiro com mais facilidade. Se você estiver ganhando no day trade, bacana, você é muito bom naquilo que faz, então se especializa naquilo. Agora, se você faz parte dos 95% das pessoas que ainda não tem retorno financeiro no day trade, vai para operações de curto prazo como o swing trade. É uma modalidade mais fácil para operar devido a todas essas características. Tempos gráficos maiores, você consegue agendar a compra e a venda de vários ativos ao mesmo tempo, trabalhando apenas 1 a 2 horas na semana, porque você já identifica ali quando comprar e quando vender, agenda a sua boleta de compra e venda e pronto. Você fica livre basicamente aí por várias horas ao seu dia para fazer outras coisas, como ter uma nova fonte de renda, como trabalhar ou empreender. Agora não basta eu falar para você essas características, eu preciso mostrar para você no gráfico como que é feita a análise no swing trade e no day trade. Vamos lá. Independente do tempo gráfico, o preço do ativo ele se movimenta em impulsões e correções. O que é uma impulsão? O preço do ativo faz essa impulsão, o preço no gráfico, pequena retração e impulsão. Esse movimento aqui é para uma tendência de alta no preço da ação. Agora, para uma tendência de baixa, o preço vai ter essa mesma correção. Impulsão, pequena retração e impulsão. Isso aqui é uma força para uma tendência de baixa no preço do ativo. Agora, o preço nem sempre está tendência de alta ou em tendência de baixa. Por muitas vezes, ele também está numa tendência lateralizada. O preço do ativo está andando de lado. E isso aqui acontece em 80% do tempo no intraday, ou seja, para pessoas que fazem operações de day trade. Já quando você trabalha com tempos gráficos maiores no preço do ativo, você consegue identificar aqui no gráfico diário, passa muito mais tempo em tendência de alta ou em tendência de baixa. Quando você diminui esse tempo gráfico, que era para o day trade, você verifica que no gráfico de 15 minutos, o preço do ativo vai passar muito mais tempo lateralizado, em consolidação, basicamente andando de lado. Agora eu vou aqui no gráfico mostrar para vocês como que isso aqui funciona. Por exemplo aqui, o preço do ativo está no gráfico diário da ação, o tempo gráfico, o time frame é o gráfico diário, preço da ação. Com esses candles consecutivos aqui, cada candle desse aqui é um dia de operação, isso daqui é para a gente uma impulsão, tem que ser encarado como uma impulsão, retração e impulsão, retração, impulsão, retração e impulsão. E é assim que a tendência do preço do ativo ele se move. Já para uma tendência de baixa, vai ser uma escadinha para baixo, vai ser o preço do ativo apresentando correções, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração e assim por diante. Então, quando você observa o gráfico, você abre a sua tela e vê que o gráfico, o preço do ativo está nessa tendência de alta, a probabilidade é que ele continue a essa tendência de alta no preço do ativo. Então, você consegue aproveitar a entrada nessas correções para comprar a ação mais barata, o ativo que você estiver operando mais barato, aproveitando essa tendência. Isso aqui vale para qualquer ativo no mercado financeiro que possua liquidez. Pares de moedas, moedas digitais, ações americanas, ações brasileiras que eu sempre ensino aqui para você. Isso daqui é no gráfico diário da ação. Agora, vamos lá. Olha esse período aqui no gráfico. Muito tempo, durante esses dias, em tendência lateral. Em tendência lateral, como eu havia dito. Agora, quando você pega o histórico de preço da ação no gráfico semanal, você tem uma visão muito, talvez, mais clara do preço do ativo. Como, por exemplo, a tendência de alta no gráfico semanal. Você consegue verificar que a tendência de alta é muito mais clara no preço do ativo. Agora, quando você pega essa lateralização aqui, você enxerga que o mercado está em uma zona de armadilha. O preço do ativo, quando ele está lateralizado, principalmente no gráfico semanal, o que eu aconselho é você ficar de fora, porque o ganho dessa operação é limitada. Isso acontece porque, vamos supor que você compre aqui no suporte e venda na resistência. A valorização, o ganho, está dentro dessa consolidação, ou seja, ele é limitado. É diferente nessa parte aqui, em que o preço do ativo, se está em tendência de alta e não está em uma lateralização, o ganho financeiro, vamos botar aqui em porcentagem, por exemplo, ele é muito maior, chegando aí, dobrando até mesmo o seu capital em um curto período de tempo. Mas o gráfico semanal ele deve ser utilizado majoritariamente para você
verificar a tendência do preço e essas zonas de armadilhas como aqui, né? Não aconselho a entrar na operação pelo simples fato do stop ser muito alto, como por exemplo aqui. Aqui foi uma operação que nós realizamos aqui na Sua Assinatura, os alunos também fizeram essas operações. Nesse caso aqui, entramos aproveitando, demos entrada no trade aproveitando essa tendência aqui, nesse início de tendência, esse pivô clássico. Quando o preço do ativo ele apresenta depois de uma forte queda, esse padrão aqui ó, de impulsão, retração e impulsão, um fundo mais alto que o fundo anterior, rompendo o topo anterior, isso indica que o preço do ativo vai continuar para sua tendência de alta. Isso aqui é um padrão clássico de reversão, dizendo que esse momento aqui o preço já não cai mais. Aqui a probabilidade é que haja uma reversão de tendência. Agora vamos lá, por que eu não faço uma entrada no gráfico semanal no Swing Trade? Porque o stop ele é muito alto. Vamos supor que a entrada tenha sido aqui, no rompimento do pivô. Olha o stop, onde é que ele ficaria? O stop ele ficaria no fundo desse pivô ou no fundo de toda essa estrutura aqui. Até porque o stop não serve só para proteger o capital, ele serve também para proteger a sua operação. Não adianta colocar um stop muito curto, porque você vai acabar saindo da operação por muito mais vezes. Então, no Swing Trade, stop abaixo de uma estrutura. Sendo que no gráfico semanal da operação, você vai ter um stop muito alto. Se você pegar aqui o tamanho desse stop a partir do momento da entrada, é basicamente aí quase 70%. Isso é muito alto numa operação, né? E tem pessoas aí que operam para ter um stop muito alto, mas não assim. O que você faz? Você pode ir lá no gráfico diário do preço do ativo e fazer entrada em uma operação como essa. E no gráfico diário tem muito mais entradas no preço do ativo. Por que eu digo que tem muito mais entradas? Porque ele apresenta muito mais pullback no preço do ativo, né? Ele forma muito mais essas escadinhas. No gráfico de 15 minutos, por exemplo, olha como é mais difícil você identificar a tendência, olha os inúmeros gaps que apresentam no gráfico menor. Então isso daqui é muito perigoso, principalmente para quem está iniciando no mercado. Esses gaps aqui, que são esses espaços entre um dia e outro, é quando o preço do ativo fecha em determinado preço, como aqui, e no dia seguinte abre um determinado preço. Então houve um período aqui em que não houve negociação do preço do ativo. E com isso daqui, se você operar o Swing Trade com esse tempo gráfico, você tende a ter stops muito maiores, né? E você pode ficar confuso em analisar a tendência do preço da ação. A primeira coisa que você deve analisar é a tendência do preço do ativo, né? Se está em tendência de alta, tendência de baixa ou lateralizado. Agora, imagina você colocando no gráfico de 5 minutos, por exemplo. É muito mais difícil você também identificar pontos de compra e pontos de venda. Sem contar que as operações tendem a ter um ganho menor se você trabalhar no mercado à vista. Por exemplo, no day trade é muito comum você operar mercados em que você possa alavancar o seu capital. Você entra com pouco dinheiro, 200, 300 reais, e consegue operar contratos valendo 20 mil reais. Só que isso pode zerar o seu capital. Já no Swing Trade, você trabalha majoritariamente com o mercado à vista, você tem ganhos muito maiores e o seu risco de perder todo o seu capital naquela operação é muito remoto, a não ser que a empresa praticamente entre falência naquele período que você está operando, né? Isso é muito difícil acontecer e também você vai ficar sabendo com muito mais antecedência, vai poder encerrar a sua operação com muito mais tempo. Já aqui ó, no gráfico de 5 minutos, por exemplo, eu consigo ter entradas sim, mas olha quantas entradas acontecem um rompimento falso na operação. Sem contar que o alvo da operação geralmente é 1, 2%, que é o que varia durante o dia. Geralmente as ações variam entre 2 a 4% durante o dia, entre alta e a baixa. E com isso você tem um ganho limitado. E para você ter um ganho muito maior, você tem que alavancar, sendo que a alavancagem é muito perigosa. Então, com tudo isso que eu falei para você, eu mostrei por que eu não opero mais o curto prazo. O curto prazo ele é muito mais arriscado e requer muito mais tempo para estar operando. Quando eu falo curto prazo, é aquele curtíssimo prazo, é o day trade, é o scalper, são operações que eu já fiz. Consegui ganhar dinheiro? Consegui, mas eu perdia muito tempo para no final do mês ter a mesma rentabilidade que no Swing Trade. Ou seja, no Swing Trade eu consigo identificar quando comprar e quando vender em tempos gráficos muito maiores, utilizando as técnicas, inclusive técnicas gratuitas que tem aqui no canal, então dá uma olhadinha na playlist. Tem os alunos da Fórmula do Swing Trade que aprendem ali o passo a passo do jeito que eu opero no mercado financeiro, inclusive com todo o suporte. Então com isso, eles têm ótimos resultados financeiros
Por quê? Trabalha com tempo gráfico maior, tempo gráfico muito mais assertivo e tem a sua liberdade de rotina. E um dos segredos para estar operando no mercado financeiro, como eu disse, é seguindo a tendência, deixando a probabilidade ao seu favor. É você também gerenciando da melhor forma possível, diversificando e colocando capital adequado em cada operação. E quando você trabalha com tempo gráfico maior, o seu lucro é muito maior, porque você aproveita vários dias de tendência, aproveitando ganhos financeiros aí com probabilidade, com rentabilidades aí acima de 10, 15, 20, 30% daquele seu capital. Dá para trabalhar isso também com o mercado alavancado? Dá, mas aí você tem que ter um capital maior para estar disponível para operar com essa alavancagem, né? Não aconselho tanto, por mais que você comece com pouco e comece de uma forma muito mais segura, a sua rentabilidade positiva, ela é muito mais recorrente do que uma pessoa que trabalha todos os dias ali no mercado tentando ter ganho na bolsa de valores. Então, quanto mais tempo você passa no mercado operando, mais sua ansiedade fica incontrolável, porque você está utilizando tempos gráficos menores para estar operando no intraday, né? Gráficos voláteis, para quem já teve a oportunidade de ver que o gráfico oscila muito no gráfico de 1 minuto, 2 minutos, em um mercado com muito volume financeiro, como os mercados de mini contratos aqui no Brasil, ou até mesmo o mercado americano, que é o maior mercado no mundo. Inclusive, tem outros mercados para serem trabalhados, como pares de moedas e mercado de moedas digitais, em que você também consegue ir no mercado à vista e, o melhor de tudo, ganhar em dólar, inclusive no swing trade. Então, tudo que eu procurei passar aqui de experiência para você sobre a melhor forma de operar o swing trade, o porquê que eu não opero mais operações de curtíssimo prazo, passei para você. Espero que essa experiência seja útil para você. Então, se você conseguiu se identificar com esses problemas gerados aí para essas operações de curtíssimo prazo, tenta a modalidade swing trade e você não está tendo ganhos financeiros ainda, isso é porque você não está operando a favor da tendência. Opere a favor da tendência que você vai ver que a virada de chave está aí. Te espero na nossa próxima aula. Até mais!